Bom dia para você que chegou agora ou que está mais um domingo na série Upside Down, que é chique, né? Upside Down, a arte de ser do contra. E é uma série onde eu e você fomos convidados a sentar ao pé de um monte. Uma das saudades que eu tenho de outras regiões do país é de ver montanhas, né? Que a gente não tem muitas montanhas, mas Jesus ele tinha o hábito de andar pelas montanhas e ensinar pelas montanhas. E a gente, como comunidade, escolheu sentar ao pé desse monte com esse Cristo, esse Rabi, enquanto ele, nesse capítulo, que a gente vai passar algumas semanas nele juntos, o que é um privilégio, a gente dissecar um texto com tanta calma, com tanta lentidão e uma abordagem bem profunda desse texto. E a gente vai ficar em algumas semanas ali com ele, enquanto ele prega o seu primeiro sermão. Jesus, até aqui, ele, na verdade, está, primeiro ensinando em sinagogas para um grupo seleto de pessoas, onde elas ouviam sobre o ensino da lei. Ele também não está aqui no topo dessa montanha performando milagres simplesmente para evidenciar o fato de que ele era o Filho de Deus. Mas aqui, nesse contexto, exatamente, ele está na primeira anunciação pública do evangelho de um novo reino, uma proposta de um novo sistema que ele sabe que ele veio à Terra para estabelecer. Agora eu vou falar uma coisa para você que não é daqui, assim, sabe? Que você não está acostumado com essa coisa de Bíblia e com textos bíblicos e sinagogas e o que são essas coisas. Jesus, um dos objetivos dele, um dos cuidados dele, era falar de forma que qualquer pessoa entendesse. E esse sermão é exatamente uma tentativa de Jesus de fazer de forma mais prática, mais objetiva possível, para que qualquer ser humano, inclusive eu, pudesse entender essa proposta desse novo sistema. E nessa pegada dele, nessa grande palestra de 2 capítulos praticamente, Jesus, a gente acha que às vezes na CV a gente fala muito, né? Meu Deus, 45 minutos, que palestra enorme, diminui para 20. Jesus pregou 2 capítulos, assim, de todos os temas possíveis da lei, as pessoas estavam ali vidradas nele, grudadas nele, e simplesmente ele falando de uma nova forma de ver, uma nova forma de pensar e uma nova forma de agir. Mas calhou que esse novo jeito e esse novo sistema era totalmente oposto a qualquer forma vigente de uma sociedade. Era totalmente o oposto. Era um sistema onde o conceito de sucesso, felicidade, saúde, satisfação, vida, morte, era totalmente diferente. E é curioso, porque a gente vai chegar no texto e você vai conseguir sentir um pouco dessa narrativa. Mas você imagina pessoas que estavam ao pé desse monte, que tinham um histórico de preservar a lei, de preservar a palavra daqueles, os antepassados, que falavam que se você quer ter uma vida boa, se você quer ter um futuro próspero, se você quer ser feliz e ter uma casa abençoada por esse Deus de Jacó, Isaac e todos os antepassados, você se liga na lei. Você preza pela lei, bota ela em tudo que é canto, bota ela na porta da sua casa, bota ela em todo lugar. E aí, Jesus está aqui desconstruindo um pouco dessas coisas, e eu acho que chega um momento, assim como aqui, né, às vezes eu vejo a cara de vocês assim, meio, o que essa menina está falando? E talvez Jesus começou a ver algumas dessas carinhas, assim, de, o que esse cara está falando? E aí lá, nesse mesmo capítulo que a gente está hoje, a gente vai pausar nele durante essas semanas todas, Jesus lá no versículo 17, ele começa a falar assim, olha, não pensem vocês que eu vim aqui hoje abolir a lei ou os profetas, não. Eu não vim aqui dizer que aquilo não é verdade, eu não vim aqui dizer que aquilo lá é balela, eu vim aqui não aboli-la, mas eu vim para cumpri-la. Eu vim aqui para que você enxergasse a lei não
como dente por dente, olho por olho, mas para você entender exatamente o que eu quis dizer quando eu escrevi isso lá nas tábuas de Moisés. E eu adoro que Deus faz uns simbolismos. Posso pedir para abaixar só um pouquinho a luz, que está um pouquinho forte demais? É interessante que lá atrás, no topo de uma montanha, Deus ele se encontra com Moisés para dar todo esse escrito e toda essa lei. E num topo de um monte, Jesus começa a explicá-las. Jesus começa a fazê-las um pouco mais palpável e um pouco mais óbvias para a gente. E a gente vai perceber com essas semanas que essas bem-aventuranças, essas falas essa série de felizes são aqueles que, bem-aventurado é aquele que, feliz e abençoado. Olha essa palavra, né? Em inglês ele fala, né? Blessed are the ones. Abençoados, agraciados são aqueles que normalmente são de aspectos muito comuns da nossa sociedade. Que ele fala assim, não são os bonitos, são os feios. Não são os ricos, são os pobres. Não são os saudáveis, são os doentes. Olha a polaridade desse negócio. E aí, isso não começou lá naquele monte, começou lá atrás. Tem um salmista, a família de Asaf, no Salmo 73, eles começam a ponderar sobre essas coisas. E aí Asaf, ele está falando, né, tipo, meio que Eclesiastes, falando assim, isso tudo é livro da Bíblia, está lá no Antigo Testamento. Aí no Salmo especificamente, o Asaf ele chega e fala assim, como é que pode esses arrogantes, os ímpios, ele fala, né, olha a palavra, como é que pode esses ímpios prosperarem? E ele começa, aí, obviamente, ali ele está como um servo do Deus Altíssimo, que deveria ter todas as coisas, talvez uma expectativa de que ele tivesse todo o ouro, toda a prata, toda a saúde, toda a beleza. E aí, olha como é que ele narra, ele fala assim, eles não passam, ele falando da galera do mal, tá? Tipo eu e você, assim, tudo ímpio. Que se fosse pela misericórdia de Deus, estava tudo aqui, ó. Aí ele fala assim, eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos e não são atingidos por doença como os homens comuns. E ele começa a narrar umas outras coisas, tipo assim, como pode aqueles que nem se importam com a tua lei, que não estão nem aí para o que o Senhor está dizendo, e eles estão prosperando, eles são saudáveis. É como se ele falasse assim, os caras são ricos, bonitos, inteligentes. E aí, e a gente aqui, e Jesus nesse monte, ele começa a falar assim, sim, desde sempre, esse não era o ponto. Desde sempre essas coisas não são valores, mas se a gente for aproximar isso, o que é uma vida feliz para você? O que caracteriza uma vida completa para você hoje? Ou na tua lista de, cara, Deus, só falta isso para minha vida. Cara, se eu tivesse X, Y, Z... putz, sabe, ia ficar perfeito. E é exatamente sobre isso que Jesus está tentando recalibrar. Ele está tentando falar assim, então, não é que isso aqui é ruim, mas o meu reino, esse novo sistema não é a respeito disso. É mais ou menos aqui, ó. É mais ou menos aqui. Tem um teólogo, né, um professor americano, ele é pastor e escritor, o Tosser, ele fala assim, essas bem-aventuranças, esses lugares que a gente está passando, é como se Jesus estivesse descrevendo a nossa sociedade. É como se Jesus estivesse mostrando para eles assim, o que é a raça humana. Mas ele narra da seguinte forma, ele fala, as bem-aventuranças, esses textos que a gente vai ler daqui a pouquinho, ele fala, são uma descrição precisa da raça humana, que poderia ser feita a alguém que não a conhecesse tomando todas essas bem-aventuranças, ou seja, características desse novo sistema, e se apresentando ao contrário, dizendo, esse é o gênero humano. Então, o que Jesus está fazendo aqui no capítulo 5 de Mateus, que a gente vai parar nele hoje, é exatamente falando assim, vocês querem entender o que é importante para o mundo, para você ser humano? São essas coisas aqui. Mas ele narra totalmente o oposto para que você entenda a nova perspectiva que ele tem, novas lentes que ele tem. E nos próximos domingos a gente vai ter a chance de sentar nelas, assim. Eu não sei como é que você chega aqui na CV. Não sei se você vê para cá, o que eu vou sair daqui, né? O que eu vou comer hoje, assim. Mas eu vou te falar uma coisa, não tem coisa mais gostosa do que como comunidade a gente sentar dentro de um texto
e perceber o que Jesus está tentando ensinar para a gente agora, aqui dentro, aqui, ó. E durante essas próximas semanas a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai se juntar a essas multidões e aos discípulos de Jesus que estavam ali. E a gente vai buscar entender que novo sistema é esse. Que tipo de vida é essa? E que tipo de comunidade, que tipo de gente a gente seria se a gente vivesse exatamente mais próximo desse novo padrão às avessas que esse Cristo, esse Rabi, está provocando a gente para viver. Eu queria que a gente lesse esse texto. E a gente vai estar lá no capítulo 5 de Mateus. A gente tem algumas semanas que tem provocado vocês aqui na CV a trazer tua Bíblia, sabe? E começar a paginar esse negócio, assim. A gente tem Bíblia no tablet e eu já falei para vocês que tem poucos anos assim que eu voltei a usar a Bíblia de papel e no meu dia a dia eu ainda uso muito mais a Bíblia virtual, em tela, mas tem uma diferença quando você começa a paginar esse negócio, e rabiscar, e escrever, e botar post-it, e anotar. E eu quero continuar encorajando você nesse movimento. A gente já deu para vocês cerca de 50 Bíblias, que já foram distribuídas nesse último mês, 50 exemplares. E se você não tem uma e falar, ai, Sara, eu queria tanto, mas olha, eu nem sei onde compra, mana. A gente vai dar um jeito, tá bom? Passa no Viva On. Fala com alguém, eu preciso de uma Bíblia, eu preciso de um livro, de um exemplar impresso. E aí você vai levar um para casa, tá bom? Então, a gente vai estar lá em Mateus, no capítulo 5. A gente vai ler do versículo 1 ao 11, que é o texto da nossa série, na verdade. Tá bom? Vamos lá? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então essa é a relação, essa é a rela de coisas que Jesus está assim. Não é aquilo, não são os ricos, os saudáveis, os bonitos, os religiosos, os donos da lei. São outros, são os misericordiosos, os pobres, os tristes, os doentes. E aqueles que têm sede por justiça, não a justiça de olho por olho, dente por dente, mas de fato aqueles que buscam a justiça de Deus, de restabelecimento completo do reino. E a gente vai passar por todos esses lugares nessa série. Olha para mim. Se você começou essa série e termina, vai valer muito a pena. Muito a pena. Fica por aí, tá bom? Antes da gente falar sobre o texto de hoje, da semana passada, o PG nos inspirou e nos provocou a pensarmos sobre os pobres de espírito, né, que foi o primeiro versículo 3, onde a Bíblia vai falar que bem-aventurados são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E a gente passou por esses lugares de que é pobre, quem são esses pobres, que Jesus fala que a eles pertence esse reino, que supostamente é muito melhor do que qualquer coisa que a gente tem aqui. E o PG, ele passou por esses lugares. Eu te encorajo a aproveitar as nossas plataformas de mídia, tanto do YouTube quanto do Facebook, para que você se atualize das séries. Eu já falei para vocês que eu faço isso lavando louça, lavando roupa, lavando cabelo, demora uns meia hora para lavar o cabelo. E é como eu escuto as séries, eu te encorajo a visitar essas séries. Então, nosso primeiro episódio foi sobre a primeira bem-aventurança na semana passada. E hoje a gente vai falar sobre bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados que choram, pois eles serão
consolados. Mas antes da gente entrar nesse texto e falar sobre o que está sendo dito, que Jesus acabou de falar, bem-aventurado aqueles que choram, eu queria dar um passo atrás com você e olhar para quem Jesus está falando aqui. Vocês estão comigo no pé dessa montanha? Sim? Tá? Eu falei para vocês que quem estava lá? Vocês lembram? O que o texto falou para gente? Pode falar, eu vou ouvir. Discípulos, quem mais? Multidões. Tinha uma galera ali. Tinha gente junto com Jesus e eu quero dar um passo no capítulo anterior para a gente ler quem estava sentado ouvindo essas paradas, ouvindo essas contraculturas, esses conceitos tão diferentes. E a gente vai lá no capítulo 4, espero que você não tenha fechado sua Bíblia. Lá no capítulo 4, no versículo 23, ainda narrando o que Jesus estava fazendo e o que estava acontecendo, Jesus, ele começa, a gente começa a ler o seguinte, no versículo 23, 4, versículo 23. A Bíblia vai dizer, Jesus foi por toda a Galileia, destino famoso, né? Tipo Noronha, assim, Galileia era o point, sabe? Levei alguns para Noronha agora, né? Queria estar lá também. Fazer um culto lá na beira da praia, uma delícia. Será que tem igreja em Noronha? Vamos abrir uma comunidade viva lá? Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles. Lembra que a gente falou que Jesus ensinou? Até esse capítulo aqui, até o capítulo 3, Jesus está meio que ensinando as coisas, assim, mas nesse contexto mais privado. E ele fala, né, que ele estava ensinando nas sinagogas. Lembra que aqui é a primeira vez que Jesus está falando para geral. Está numa palestra pública. Não só para os fariseus, não só para os de perto, mas para os mais distantes também. Ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas desse novo reino, desse novo sistema, dessa nova forma, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. As notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos. Olha essa palavra. O povo lhe trouxe todos, todo tipo de gente que estavam padecendo, que estavam em sofrimento, que estavam em pranto, com vários males e tormentos. Aí ele começa, se você não entendeu de quem eu estou falando, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Tem um teólogo americano, palestrante, Warfield, que ele fala que nessa época provavelmente o SUS teve uma folga, assim, sabe? Porque Jesus, ele curou muita gente, tipo, as filas dos hospitais e até de cemitérios mesmo, porque até quem morria ele trazia de volta para a vida. E ele começa a provocar a gente dizendo, cara, talvez Jesus tenha dado um break, assim, no sistema de saúde aqui. Porque a Bíblia realmente fala, aonde ele ia passando, ele curou essas pessoas. Aí continua no versículo 25. Grandes multidões o seguiam, vindas. Olha só, toda vez que a Bíblia começa a narrar especificamente, normalmente tem coisas aí. Aí ele fala da Galileia, que é a nossa Noronha linda, dos religiosos, dos judeus. Aí ele fala de Decápolis, que era uma confederação de 10 cidades gentílicas. Os gentios, eles eram a polêmica do momento, assim, sabe? Como a gente hoje pensa, é sério que os crentes vão para o céu? É sério que os católicos vão para o céu? Os judeus achavam que os gentios não iam para o céu nem pagando. Literalmente. Nem dando as maiores ofertas dele, eles iriam. Aí esse texto toma o momento de falar assim, as multidões vinham não só da Galileia, não só de onde era óbvio, não só de onde estavam os judeus, onde era, que Jesus ali, ele nasce Jesus na Galileia. Eles vieram até das cidades gentílicas, onde todo mundo jurava que ali eles iam direto para o subsolo, entendeu? Se você sabe o que eu quero dizer. Em Jerusalém, em Judeia e da região do outro lado do Jordão, que é ali da região oeste do Jordão. E é interessante que Jesus, ele começa a falar, e as multidões, o texto fala, mesmo depois ele vai falar, Jesus subiu ao monte e se assentou e se aproximaram, vendo as multidões.
É como começa o capítulo 5, lembra? Vendo as multidões, Jesus começa a ver aquele negócio, ele sobe ao monte e os discípulos, ele não fala que ele chamou os discípulos, que ele chamou os discípulos para o ladinho assim, falou, gente, vem cá, dá um tempinho para as multidões, vamos reunir aqui, ó, vamos aqui na coxia, adoração, Sara, eleitos de Mini, vamos aqui na coxia. Não. A Bíblia fala que geral estava seguindo Jesus. Todo tipo de gente. Os leprosos, os sujos, os imundos, a escória da sociedade estava ali. E Jesus viu aquela multidão e ele subiu no topo de um monte para que ele fosse visto por elas. Para que ele pudesse ter mais chance de ser ouvido. E aí os discípulos, como o texto vai narrar, os discípulos se aproximam dele. É tipo assim, peraí, gente, dá licença. Vocês sabem que é a gente que tem que ouvir, né? Que é a gente que vai ficar aqui. Peraí. E eles se aproximam de Jesus ali no pé daquele monte. E aí Jesus começa o seu grande sermão. De 5 a 7 de Mateus. Sabe o que me chama a atenção é que a gente não sabe se Jesus estava pregando esse texto. Se ele estava, porque vocês entendem que isso aqui é uma mensagem de verdade, é um sermão dele, né? Se ele estava falando isso para as pessoas para os escolhidos dele ali. Sabe, para aqueles 12 que tinham conhecimento, que já tinham largado as suas redes, que já estavam numa caminhada com Jesus, que há 3 capítulos estavam andando com ele. A Bíblia não deixa isso claro. Mas a narrativa também me mostra que Jesus não estava muito interessado em fazer desse discurso, esse discurso de bênção. Que hoje a gente nem pode mais fazer isso, né? A igreja está tão vulgarizada em dar bênção. Ah, você aqui vai prosperar, você aqui você vai ser abençoado, você vai ganhar carro, Jesus está assim, abençoados são aqueles que vocês serão consolados, vocês vão ser isso, vocês vão ser aquilo. A gente não pode mais abençoar. E aqui está Jesus falando com uma multidão, falando assim, abençoados são vocês. Abençoados são aqueles. Bem, não quero dar spoiler, a gente vai chegar lá. Mas Jesus está aqui com esses discípulos e a gente percebe que ele está falando para além dos discípulos. Tanto isso é que lá no final do capítulo 5, no versículo 28 e 29, lembra que o sermão é do 5 ao 7? Lá no final do 7 ele vai falar assim, Mateus, tá? Desculpa minha voz, estou muito rouquinha hoje. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ou seja, no final do seu sermão, no grande final, acabou tudo, a gente já vai lá no Viva On, tá tudo acabado, aquela musiquinha tocando, acabou o episódio. Quando acabou isso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Todo mundo que estava ali estava assim, o que foi isso? Que parada é essa? E ele fala, porque ele as ensinava com autoridade, com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. E a gente é muito tentado a pensar que essa mensagem de Jesus é para esse grupo seleto, mas quando Jesus fala assim, bem-aventurados são os pobres. Você acha que ele está falando isso para os religiosos, para os fariseus que estavam com as suas becas pomposas, com fios de ouro? E ele está falando isso para aquela galera que está ali que não tem R$1. Tipo uma caravana de venezuelanos, assim, ele está falando, bem-aventurados são vocês que não têm nada, porque de vocês é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, vocês que estão aí, ó. A gente às vezes esquece que junto com o endemoniado tem uma mãe, tem um irmão, tem uma cunhada, tem um filho, porque endemoniado também faz filho. E nem sempre o demônio vai para o filho, tá? É só ele mesmo. Deixa eu falar. Algumas crianças nessa questionam. Mas Jesus está falando assim, bem-aventurados são vocês que sabem que estão doentes, que choram, porque é de vocês o reino de Deus. Quando nessa vida alguém abençoou os pobres? Quando nessa vida alguém abençoou os doentes, alguém falou, felizes são vocês que nada têm, felizes são vocês que nada podem, felizes são vocês que sabem que não são ninguém nesse mundo. E o meu ponto aqui, porque depois que a gente vai falar, né, os que choram, mas o meu ponto aqui é que a gente é tentado a achar que o reino de Deus é uma
uma festa privada. Que os cidadãos, essa característica do novo povo, é uma festa privada, é uma festa onde os de beca bonitinha, os que estão agindo como crente, andando como crente, comendo, espero que não coma como crente, né, que crente peca para comer. E Jesus aqui, ele começa a demonstrar uma caricatura óbvia de que esse reino, esse novo sistema, não é para a galera óbvia. Não é. Se fosse, ele estaria lá com os fariseus, gastando o latim dele. Quando, na verdade, os fariseus nem em torno dele para ouvir estavam. E no nosso sistema, eu não sei de onde você vem, eu não sei se você está aqui do espiritismo, eu não sei se você está aqui do catolicismo, se você é um crente como de infância como eu não sei o seu background, mas o que eu quero dizer para você é que dentro, seja lá o que for, o sistema religioso em que você foi inserido, você é provocado a vestir roupas que parecem saudáveis. A vestir roupas que parecem limpas. A ter uma cara de quem está bem sempre. A ter um jeito de que, eu não sou cidadão dessa terra, eu sou cidadão do céu, então nada me abala. E aí você toma a sua tarja preta antes de vir para a CV, para você parecer normal. Porque sem o remédio de tarja preta, você estaria igual um doido aqui, suando, com ansiedade, não sei o quê. Mas você está assim, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E no sistema corrente religioso nosso, a gente é inspirado a viver esse tipo de vida. A vestirmos essa roupa de que está tudo bem. E coitada de mim, que eu preciso vigiar, eu preciso estar, sabe, que eu gosto de me proteger, né? Não. Eu me abro para o mar, para aqui, para cá, mas não. E Jesus está falando assim, felizes são vocês que sabem. Felizes são vocês que não vêm para mim com remédio, que vêm na lata, que vêm demoniado mesmo, virando cabeça, mão para trás. O que tiver, vem como você tá, porque é assim que você tem esperança de se alinhar com o que eu estou propondo para você. Felizes são aqueles que sabem da sua inadequação. Felizes são aqueles que entendem que estão desalinhados com essa realidade. Não, até que eu não estou tão longe assim, não, tá. Bem. E já estou falando assim, não. Entre você e essa galera aqui, que está fedendo a peixe, que não tem, que está desesperado, cura esse menino, cura esse leproso que está me pegando, caindo pele, eu prefiro eles. Eu escolho eles a tempo e fora de tempo, eu escolho ele toda vez. Porque eles têm a chance de serem transformados. Então, Jesus aqui, ele não está falando para aqueles que já tem tudo arrumadinho, que já tem tudo organizado. Muito pelo contrário. Ele está falando para aqueles que sabem que precisam de alinhamento. E a minha oração, enquanto a gente está passando por esses textos, é que a gente tenha consciência do nosso desalinhamento com o nosso Rabi. Consciência. Eu não sei se você é um endemoniado, se você é um doente, se você é um pobre, se você é um rico, se você é o que é. Mas a gente precisa ter uma consciência de que, seja lá qual personagem eu pleio, eu desenvolvo nessa multidão, eu sou mais um doente, pedindo pelo amor de Deus. Sou eu o próximo, eu preciso ser curado. Eu preciso de ajuda, eu não estou alinhado com essa nova proposta desse reino. Mas vamos ao que ele diz? Está comigo? Então bora, presta atenção. Capítulo 5, até o versículo 4, ele fala, como a gente acabou de ler. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E os seus discípulos se aproximaram dele. Eles chegaram pertinho dele. E ele começou a ensinar, dizendo... Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, que a gente falou na semana passada e você vai assistir essa semana. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E, honestamente, eu tenho muita dificuldade com esse versículo. Não foi uma coisa fácil de parar para ensinar. Porque, seja lá qual for a perspectiva que você tem de um choro, por mais otimista que você seja, chorar é uma droga. A dor é terrível. Sofrer é terrível. Alguns sofrimentos que vêm a nós, você fala assim, olha Deus, eu até entendo que o Senhor é soberano, mas
isso aqui eu não estou entendendo porque tá too much, assim, né? Muito demais, não precisava tanto. A gente não pensa assim às vezes. Para que tanto? Não precisava tanto. Eu teria entendido no nível 1, para que o senhor me levou no nível 4? Aí ele fala assim, tá bom que teria. Eu estive lá em 2009. Onde eu falei, Senhor, eu perdi 10 quilos, foi uma coisa linda. É só isso que eu tenho saudade dessa época, né? Eu perdi o apetite, nunca tinha perdido o apetite na vida. Normalmente, quando eu choro, eu quero comer. Né? Quando eu estou triste, eu como. Na verdade, eu estou feliz, eu quero comer. Eu estou triste, eu quero comer. Eu estou trabalhando, eu quero comer. Mas eu estou trabalhando nisso. Ainda vou testemunhar sobre isso hoje. E eu falei para Deus, Senhor, honestamente, assim, eu sou uma pessoa... a gente começa a barganhar, né? O Senhor sabe que eu sou uma serva. Eu vou te ouvir. O Senhor não precisa fazer tanto, meu Deus. É só falar que eu entendo. E, honestamente, nesse processo inteiro, eu estou vendo Deus me olhando assim, tipo... Tipo, eu te conheço, Sara. Eu sei quem você é. Eu sei o que você precisa. E quando a Bíblia fala, né? Bem-aventurados os que choram. Ele fala, pois serão consolados. Pois serão confortados, serão acolhidos, serão curados, serão aliviados. Não é uma sugestão, não é uma... né, tomara que. Ele fala assim, não. Bem-aventurados são vocês que hoje choram, pranteiam diante de mim, porque vocês têm a chance. Olha para mim. Vocês têm a chance. Vocês têm possibilidade de receber consolo. E aqui eu quero continuar nesses dois paradigmas, assim, tanto da visão dos discípulos quanto das multidões. Eu imagino, primeiro, aquelas multidões, aquelas, como eu narrei para vocês, as famílias enlutadas por aqueles que estão com eles. Talvez ali houvessem, como o próprio texto narra, e no nosso contexto seriam viciados em droga. Talvez pessoas com crises de esquizofrenia terríveis. Talvez pessoas com doenças incuráveis, epidemias. E ali não estavam só os doentes, entende que tinham paralíticos? Paralíticos são cercados de pessoas para carregar. E eu não sei se você já entrou no João Lúcio. Eu também. E aquele cenário de guerra. Gente pelos corredores, coitado, num lençol no chão, velhinhos de 70 e poucos anos, mulheres parindo na cadeira, moço, vai sair minha criança, e aquela confusão, e você vê a angústia dos familiares, você vê a dor de quem está assim, eu não mereço isso, alguém precisa me ajudar, alguém precisa fazer alguma coisa. Tem hora, até lá, se você chegar lá hoje, tem uma plaquinha falando assim, não agridam os funcionários. Alguma coisa assim, tipo, se você agredir algum funcionário, você vai responder penalmente. Imagino os episódios que já aconteceram ali. De quererem quebrar aquele vidrinho que a pessoa fica ali dentro, né? Você não consegue nem falar direito com ela. Desculpa que isso ainda me irrita um pouco. E ali naquela multidão, pessoas assim, completamente enlutadas. E Jesus, falando com os seus discípulos, talvez porque eles entendiam que eles conseguiam compreender que não se tratava de uma mensagem louca, de um cara louco. Que homem é esse que abençoa aqueles que, na verdade, a vida inteira ouviram que eles eram amaldiçoados? Você sabe disso. Quando o cara carregava uma doença, quando ele era acometido com uma lepra, alguma coisa, é porque ele tinha alguma coisa errada com ele. E posso falar que a gente faz a mesma coisa? Você que está sentado aí em depressão, você que está sentado aí com a sua doença mental, seja lá o que for, eu tenho certeza que em algum momento um crente desinformado falou para você que isso é demônio. Ou que você está acometido com tanta tristeza porque você pecou, ou porque você fez alguma coisa que desagradou a Deus. Eu vou falar para você que nesse texto Jesus está falando que isso é normal. Que a nossa vida vai ter doença. A nossa vida vai ter tribulação, a nossa vida vai ter dor, a nossa vida vai ter epilepsia, e isso não é demônio. Você viu que ele não botou epilético e demônio na mesma coisa? Ele não negou que tem demônio.
Mas ele fala que essas dores, elas fazem parte da nossa experiência humana. Aí ele, para esses caras, ele fala assim: mas abençoados são vocês que estão com essas doenças, mas sabem que precisam de mim. Abençoados são vocês que sabem que a pele de vocês está caindo e não estão com manga comprida. Porque muitos de nós essa manhã estamos de manga comprida. E Jesus está assim, não. Abençoado é aquele que vem chorando, como aquela mulher do fluxo de sangue, sai andando, tal, peraí, dá licença. E ela olha e fala assim, e eu imagino, não tinha as coisas que a gente tem hoje, para não ser tão gráfica. E eu imagino a situação daquela mulher, e ela não está nem aí, ela está ali falando assim, olha e faz alguma coisa, olha e me cura, sabe? Olha e muda isso aqui. É isso que ela está falando para ele. E é difícil a gente fazer isso. Mas ele ainda fala para aquela multidão: felizes são vocês que estão aqui na fila, esperando por cura. E não aqueles que estão nas sinagogas, com mangas compridas e fazendo os seus ritos, porque vocês têm chance de ser consolados. E eu não sei quem é você nessa multidão. Eu não sei se você é um discípulo ou se você é um curioso na multidão aqui na CV, falando, cara, eu nem entendo esse negócio de Deus direito, mas eu estou tão desesperado, então eu estou tão assim, minha vida precisa de alguma coisa que eu estou aqui. Beleza, Jesus está falando com você também. Lembra que ele está falando ali para os mais experientes, né? Para os que os conheciam de perto, para o seu grupo, mas ele faz questão, meio que com a esperança. Você imagina, Jesus está pregando no topo dessa montanha e ele, se ele quisesse falar só com os discípulos, ele ia para o cantinho, para o vale. Ele não ia para o topo, correto? E eu gosto de pensar que Jesus estava com a esperança de que essa multidão ouvisse e que eventualmente eles saíssem de lugar de multidão e viessem sentar com os discípulos. Vocês não curtem isso, não, é? Eu acho isso fenomenal. Sai desse lugar de multidão e chega mais perto de mim. Sai desse lugar de emergencial, porque o emergencial ele existe. E talvez alguns de nós essa manhã estejamos em pranto, precisando de uma coisa emergencial. Senhor, por favor, tira essa dor de mim. Senhor, eu estou a ponto de me matar. Senhor, o meu casamento eu não aguento mais. Senhor, o meu filho drogado, eu já não tenho, eu preciso de ajuda. Isso é emergencial. E esse Jesus fala que feliz é você que chega com ele sem camisa e sem remédio tarja preta e fala, Deus, eu sei que lá fora eu preciso me controlar, mas aqui dentro é isso aqui, eu estou toda cheia de sangue, me ajuda. É isso que ele está propondo. Do jeito que você está, fedorento, como eu tô. E vocês ainda vão ver o negócio tá. Me ajuda. Do jeito que eu tô, me ajuda. Então essa multidão, ela está em torno de Jesus, em pranto, e Jesus fala assim, felizes são vocês. Vocês não sabem muito sobre mim, eu entendo. Vocês não entendem a totalidade do meu reino. Vocês não entendem, talvez, que eu seja o salvador desse mundo. Vocês não têm a janela tão grande que vocês conseguem enxergar toda a história, que um dia eu vou morrer, mas não interessa. O bom é que você está aqui. Você sabe que você está doente, isso já é maravilhoso. Fica aí. E ele continua a ensinar por 2 capítulos. Falando assim, vocês estão ouvindo? Ele está aqui, né, falando, mas ele está assim, ó, todo mundo está me ouvindo. Que plataforma. E você está ouvindo isso. Então, honestamente, não me interessa se você é um dos discípulos que já tem uma caminhada com Jesus, ou se você está aqui assim, cara, eu estou só na berola. Jesus fala isso para você. Ele fala, enquanto você estiver chorando, eu vou te consolar. É só isso. Enquanto você estiver chorando, eu sou a fonte de consolo. Eu sou aquele que vou te abraçar. Eu vou te dar uma gotinha de esperança que você nem sabe de onde veio. Você está assim, meu Deus, só estou vendo tela preta. Eu só estou vendo tela preta. Aí ele faz assim, ó. Aí você, meu Deus, é ele mesmo, né? E caramba. E ele começa a dar janelas de esperança para você. E não é miraculoso, Deus vai. Não. É miraculoso porque é doido. Você sabe que você não tem esperança nenhuma. Mas é ali, é na intimidade, no relacionamento, é na fila, esperando, olhando, falando, Senhor, eu estou aqui ainda, olha, eu ainda estou sangrando, Deus, ainda estou sangrando, Deus, ainda estou sangrando. Deus, ainda estou sangrando. Eu não tenho outro lugar para ir. Pedro ainda fala, né? Mas para onde eu vou, Deus? Se só tu tens as palavras de vida eterna, eu vou chorar onde? Eu vou chorar no João Lúcio? Você deve, tá? Vai chorar no teu psiquiatra, no teu psicólogo, onde você precisar. Mas a verdade é que quando tudo isso falha, bebê, é isso aqui, ó. É Ele.
E é nele que eu tenho que ficar. Senhor, ainda estou sangrando. Senhor, ainda estou sangrando. Senhor, ainda estou sangrando. Ainda estou sangrando. O Senhor faz alguma coisa? E vou te falar, ele é tão pronto. Ele fala, chorem diante de mim e vocês vão ter consolo. Você pode até não ser curado, mas você vai ter consolo. É o que ele está dizendo, entende? Aí tem os discípulos. Os discípulos, eles estão ali como alguém que já sabe um pouquinho mais, sabe? Pessoas que entendem um pouco mais. Pessoas que talvez não precisassem dessa cura física, desse toque próximo e de uma emergência, de uma liberdade imediata. Mas eram caras que entendiam que ele era o Filho de Deus. Aqui já é uma coisa um pouco mais espiritual do reino de Deus, assim, sabe? Que não é mais da carne, não é mais da necessidade física, mas é de uma necessidade da alma, uma necessidade de dentro, um vazio esquisito, um buraco dentro da gente. Há quem diga, né, que a gente nasce com um buraco, que só Deus pode preencher. Eu não sei, na minha ressonância que eu fiz ultimamente, está tudo preenchido, mas eu entendo a analogia. Porque eu sei que quando eu ando perto, longe dele, tem alguma coisa que eu penso, meu Deus. Aí eu começo a encher de outras coisas, né? De Instagram, de comida, de Magno, Então eu entendo a analogia. Mas esses discípulos, eles também já entendiam que esse Jesus, ele veio para tirá-los daquele sistema religioso e colocá-los num sistema totalmente avesso. Um sistema diferente de amor, de graça, de misericórdia. Não mais de preservar a lei, a revelia de quem você é, mas de aplicar a lei com amor para que as pessoas fossem livres em Cristo, assim. E aí eu acredito, pela narrativa da Bíblia, começar lá em Salmos, quando o salmista ele vai falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não presto, eu preciso da sua graça. E o salmista, e vocês entendem, Salmos está lá no Antigo Testamento, é um livro de orações praticamente, e são orações de súplica assim, Deus, por favor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, eu sei que eu não sou bastante, Senhor. E o salmista ele passa alguns capítulos assim de lamento, de... Deus, eu não. O próprio Davi, quando ele peca, ele vai e deita com... Davi foi um rei do Antigo Testamento. Ele vai, deita com a mulher de Urias e sabia que aquilo era errado, que na lei fala, você não pode adulterar, não pode ficar com a mulher dos outros. Ele vai, fica com a mulher do outro, vocês já sabem da história. Engravida a mulher, porque você sabe que quando não é para engravidar, engravida, né? Que nem adolescente, essas coisas. Tem mulher que está tentando engravidar há 5 anos, mas uma adolescente engravida no pensamento, né? É a vida. Aquele negócio que a Hannah estava falando de karma, né? Não dá para entender. Mas Davi vai, engravida a mulher. Amém. De todas as noites da vida, porque naquela noite que a mulher tinha que engravidar, o marido, ele traz o marido de volta, assassina 2 pecados de uma vez só. Ele trai a confiança de Urias, a mulher adultera com ele, e aí vocês sabem muito bem que Davi, assim que percebe o tamanho da lambança que ele fez, ele vai para o Senhor com o coração doído e fala, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, eu pequei contra ti, e ele passa ali dias com a cara no pó, uma roupa branca, e ele fala, me purifica porque eu sou terrível. Eu acho que quando Jesus está falando com os discípulos, ele não está mais falando de uma dor física, ele está falando dessa dor, da nossa essência, da gente saber que dentro de nós não tem muita coisa maneira, não tem muita coisa boa, porque quando eu olho para mim, eu vejo que eu preciso da ajuda desse Salvador, e ele convida a gente para chorar diante dessa natureza putrefata, e falar assim, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me resgata, porque se eu continuar nesse loop infinito, eu não vou ter liberdade que o Senhor me prometeu na vida abundante, naquela vida boa, uma vida cheia, uma vida completa. E Jesus, ele está falando para esses discípulos, ele fala, felizes são aqueles que choram diante de mim, porque vocês serão consolados. Isso acontece a mesma coisa com Paulo. Ele fala, miserável homem que eu sou, sabe? Homem de lábios impuros. Se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua graça. Eu não sei quando foi a última vez, olha para mim. Eu não sei quando foi a última vez que você esteve diante de Deus e você percebeu isso que eu acabei de narrar. A gente fala, Deus, perdoa-nos pelos nossos... A multidão, a gente fala assim, a multidão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. E isso está correto, tá? Continuem fazendo isso.
Mas tem um momento que eu tenho que parar diante desse Deus e ver como é que eu estou doente aqui dentro. Se eu estou chorando aqui dentro. Falar, Deus, e aí? Eu sei que aqui dentro, ó, aqui fora está tranquilo. Tem um fungo na unha, alguma coisa assim, né? Mas tranquilo. Não vou ficar ali na fila do SUS por causa de fungo na unha, né? A gente, quando você está com nasol, faz alguma coisa. Mas, ó, aqui fora está tranquilo. E aqui dentro? E aqui dentro? Talvez essa seja a palavra que Deus fala assim, um coração contrito. É quando a Bíblia vai falar de um coração que dói antes de pecar. Um coração que sente a dor antes de a dor chegar. Antes de que, como Davi, que ele sofreu depois que estava tudo feito, um coração contrito, ele sofre num pensamento. Ele sofre na véspera, ele fala, pelo amor de Deus, Senhor, eu não quero passar por isso, sabe? Me liberta dessa possibilidade, me tira desse lugar. E talvez esse seja o choro mais profundo da sua alma. Talvez muitas doenças que te acometem são porque o nosso coração está totalmente adoecido. Totalmente adoecido. A Bíblia vai falar isso. O coração alegre aformoseia o rosto, como ele também fala que um coração deprimido, ele traz... esqueci exatamente como ele fala, mas é como se ele destrói os ossos, ele dói o corpo. Porque dele nascem as veredas da vida, nele nasce a fonte da vida. E recentemente eu tive uma conversa muito séria com Deus. E eu falei para ele ontem que eu não queria compartilhar isso com vocês justamente por isso aqui, ó, mas aguenta aí. Eu caminho com o Senhor desde os, 7 anos de idade. Eu entendi que eu era pecadora, que eu tinha pecado no meu coração e que minha natureza era corrompida e que Jesus era esse cara, esse Senhor que seria o meu redentor, aquele que me tiraria, né, desse lugar de condenação, assim, talvez de condicionamento do meu pecado. E eu com 7 aninhos falei, Deus, olha, eu sei que eu sou pecadora, lá. Com 9 anos eu me batizei e foi muito consciente, nunca mais achei que eu devesse me batizar de novo. Eu sabia que ali no batismo eu estava falando para todo mundo, olha, agora não vivo mais a Sara, mas vive o Cristo que eu falei para morar no meu coraçãozinho, né? O pensamento. Agora eu morri para mim, era o que falavam, né? Eu morri para mim e eu nasci para um novo momento com o Senhor no trono do meu coração. Eu fiz essa decisão com 9 anos de idade. Com 14 eu comecei a ler minha Bíblia. De verdade, autonomamente. Eu comecei a paginar esse livro e meus pais até achavam muito engraçado, porque eles estavam na sala assistindo TV, nem eu, morro de saudade dessa época. E eu lá no quarto, eu tinha uma Bíblia de letra gigante, aquela que é pra gente que não vê bem, né? Eu tinha 14 anos, coitada, mas me ajudou. E aquelas letras garrafais, assim, e eu passava horas lendo Mateus. E eu falei, gente, hoje eu olho pra trás e falo, que adolescente crente. Mas eu não sei, acho que foi Deus que misericordiosamente começou a me chamar para ler. E eu falei, mãe, agora eu entendo Deus, agora eu sei, eu tô ligada. E eu falei que eu não quis me batizar de novo, mas nessa época, eu falei, agora que eu conheço ele, eu quero me batizar. Aí o meu pastor, menina, para com isso, a gente te batizou, você é um batismo só, não precisa. Eu falei, mas pastor, agora eu tô entendendo. Assim, eu sei que eu morri, não sei o quê, mas agora eu sei, aquela... Tá. Aí com 17, Deus me chamou para o ministério. E eu sempre ali na igreja, né, fazendo era desde varrer até liderar adolescente, reger coro, gente, até reger coro na igreja. Coro era umas canções antigas que a gente cantava na igreja e canta ainda. E aí, com 17, Deus me chamou para o ministério integral. Eu sou missionária hoje e eu trabalho com mobilização missionária. Então, além do meu relacionamento com ele, eu busco provocar pessoas para ter um relacionamento com ele também. E falar para elas, cara, Deus está por aí, ele está ativo, você não quer conhecê-lo e tal. Então, esse é o meu trabalho. Eu falo isso para você porque com esse currículo, recentemente eu estava diante desse Deus e falando com ele sobre uma das minhas maiores dificuldades. Que pode parecer muito boba para você, mas ela é enorme para mim.
desde pequenininha, a minha família é uma família... dá um minutinho, aguenta aí. Felizes são os que choram, né? Diz assim. A minha família tem uma genética terrível de peso. Um histórico de obesidade enorme, assim, desde os meus ancestrais. Tipo Isaac e Jacó, que eu nasci da linha dos obesos, lá daquela galera. E desde pequenininha eu controlo a minha alimentação. Eu fico brincando, né? Com 9 anos de idade, eu tive a minha primeira cartela do vigilante do peso. Eu aprendi a contar contando pontos, né? Quanto vale um bife? 1, 2, 3, 5, 10, né? E eu fiquei muito boa na soma. O Magno sabe assim, eu somo bem direitinho. Diminuir eu não fazia muito, porque nunca sobrava ponto. Assim, tira menos, não tinha. E dos 7 anos para eu sempre cuidei disso, naturalmente, como você cuida da sua saúde, né? Cuido, tal, comia saudável, meus exames de sangue sempre bons. Essa semana a gente fez um check-up, o médico falou, você tem a saúde de uma menininha. Aí eu, obrigada. Só que eu queria ter o corpo da menininha, assim, né? O peso da menininha. Eu sempre tive peso para doar sangue. Eu não tinha idade, mas tinha peso. E recentemente, assim, nesses últimos meses, assim, esse último ano, eu cheguei num lugar de muita frustração sobre isso, porque eu quero ser saudável, eu quero, né, ter disposição para fazer o meu trabalho, eu quero ter uma boa condição física e eu faço meus exercícios e tal, mas Deus sabe o que eu estava querendo, né? Eu queria aqueles 10 quilos fora desse corpo. E enquanto eu estava orando sobre essa dificuldade, o Senhor falou para mim, a sua jornada de controle se tornou um ídolo na sua vida. Você pensa mais nisso do que em mim. Você gasta mais tempo com isso do que comigo. Você pesquisa mais sobre isso do que sobre mim. Você chora mais sobre isso do que sobre mim. Você precisa alinhar a sua balança. E depois de 34 anos e toda a minha maturidade cristã, eu me vi talvez no mesmo lugar que eu estava aos 7 anos de idade. Pensando assim, Senhor, e eu não estou falando aqui da perda de peso, eu estou falando aqui do meu pecado. Porque tudo que toma mais espaço do que Deus na nossa vida não deveria estar lá. Tudo que toma mais preocupação do que Deus na nossa vida não deveria estar lá. E diante do que... Aí eu não sei o que vai ser para você, tá? Mas diante do que Deus me mostrou, eu falo assim, minha primeira atitude foi, com quem eu falo sobre isso? Com quem... eu pensei, eu vou falar com a Kelly, eu vou falar com a MK, eu vou falar com o Magno. E Deus falou assim, é comigo. Elas podem até te ouvir. Elas podem te ajudar, mas eu que resolvo. Felizes são os que choram, porque serão consolados por mim. Não é pela Kelly, não é pelo PG, não é pelo Magno, não é pela Hannah. É por mim. E eu juro para você, eu cheguei para Deus e eu falei, Senhor, mas e aí, eu só oro mesmo? Eu vou falar uma coisa para o Senhor e uma coisa que há 7 anos está tomando esse monte de espaço na minha vida. O Senhor vai, só porque eu vou falar com o Senhor, é o Senhor que vai... Olha, vocês estão sentindo a leseira, baré? Para falar bem na língua. Lógico que é isso, Sara. É lógico que é isso. É você chorar diante dele e falar, Deus, não, eu estou sangrando. Eu estou sangrando. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu estou sangrando. E eu acho que quando ele está aqui, aos pés dessa montanha com os discípulos, de novo, ele não está falando de fluxo de sangue. Ele está falando das coisas do nosso coração que a gente precisa jogar diante dele e falar, Senhor, eu não quero mais viver com isso. Me cura. Me consola. Muda. Seja lá o buraco que for na sua vida, eu não sei o que é. Pode ser um casamento acabado, pode ser um filho perdido, pode ser uma amizade que te traiu de uma forma que você jamais conseguiu reparar, pode ser o seu vício, pode ser a sua forma de viver, o seu pecado de estimação. Eu não sei o que é, mas o que ele está falando aqui é felizes são vocês que não botam manga comprida
e fingem que está tudo bem porque eu sei. Eu sei. E eu não sei para te julgar. Eu sei para te libertar. Essa é a diferença. Deus não quer que você tire a sua roupa para Ele te chicotear e te fazer penitência. Ele quer que você tire a sua roupa para que você seja livre. Para que Ele consiga trazer cura e consolo. E para isso a gente precisa ficar vulnerável diante dEle. É só isso. É só isso. Então, não sei se hoje de manhã, nem se você está chorando. Talvez você precise chorar. Mas, se você está dentro dessa multidão, onde você nem entende esse Deus direito, mas você sabe que está doendo, você sabe que está leproso, você sabe das cargas do teu coração, você sabe das doenças que estão te acometendo, sejam elas físicas ou não. Mas eu te encorajo a não sair desse lugar. Eu te encorajo a permanecer sentado aos pés desse monte, recebendo o consolo daquele que só Ele pode te dar. Só Ele pode te dar esse consolo. Um dia, talvez, você queira chegar um pouco mais perto e sentar ali como aqueles discípulos e entender isso melhor. Mas, por enquanto, só continua diante dele e fala, Deus, eu estou sangrando. Eu estou sangrando como uma mulher que, no meio de uma multidão, tocou aquele homem e ela só se debrulhou, só falou, Deus, sabe, me ajuda. Faça isso. Ele promete que aqueles que choram serão consolados. Eu não tenho consolo. Eu adoraria. Diante dessa dinâmica minha, eu falei, Deus, eu queria tanto um humano que me falasse assim, Sara, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você não é mais assim. Isso não tá mais como idolatria. Não. Olha, que eu queria alguém para me falar isso e Deus está assim. Eu sou o que falo isso para você. Eu que te dou o consolo. E eu não sei aonde você tem buscado consolo, mas Deus está falando assim, busca em mim que você tem um pouco mais de chance. Eu entendo que essa multidão é feita de gente que nem você, que nem a Sara, que nem o Winston. Eu entendo, mas é para vocês que eu falo, não é para os fariseus, não é para os perfeitos, é para você mesmo. Desse jeito aí que você tá. Aí só fala assim, ó, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Deixa as tuas lágrimas, eu amo a imagem de lágrimas falarem com o Senhor, sabe? Quando você não tem mais nada para falar. E tudo que você tem a falar, sabe? E talvez você seja um discípulo antigo de Jesus, entendeu? Um desses que já sabe a Bíblia de rabo a cabo, sabe? Aquela que, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e você cita todo o Salmo. E quando foi a última vez, o PG leu um salmo hoje, que você deixou o Senhor sondar o seu coração e falar assim, o que tem aqui dentro, sabe? O que está aqui dentro que está me roubando do Senhor? Gente, peso. Isso é coisa que se roube do Senhor? Isso é coisa que se roube do Senhor? Mas essa é a minha natureza, eu não sei qual é a sua natureza. E vou te falar, algumas coisas nascem legítimas. Minha preocupação com a minha saúde é legítima, ela não é fútil. Ela é legítima. Eu corro risco de morrer obesa se eu não fizer se eu não cuidar da minha alimentação. Mas mesmo assim, isso não pode ser maior do que Deus na minha vida, porque Ele é o Senhor do meu coração. E eu não sei o que está no seu coração que é maior do que Ele. Eu não sei como aqueles discípulos. Jesus em algum momento fala para Pedro assim, Pedro fala, posso ir lá me despedir da minha família? Olha o tesouro dele. E Jesus fala, deixa que a sua família cuida da sua família, me segue. Parece até desumano. Mas o que Jesus está falando é, confia essas coisas a mim. Confia o que você não pode cuidar a mim. E eu vou cuidar de você. Do mesmo jeito que ele fala isso para mim hoje, Sara, confia o seu peso a mim. Faz o que eu estou te mandando fazer e só confia o resto a mim. Talvez hoje você precise conversar sobre isso com Deus, sabe? Falar, Deus, tem coisas na minha vida que eu estou carregando como se fossem minhas e, pelo amor de Deus, me liberta da prisão da minha alma, sabe? Talvez seja uma ótima semana para você ler salmos e começar a orar essas orações de Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, sabe? Mas a minha expectativa é que Ele realmente faça a gente de novo. Foi a minha oração por mim essa semana. Eu falei, Deus... Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Que essa música ajude a gente a cantar o que a gente não conseguiria de outra forma.